Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã. Você que me acompanha já há algum tempo pelo canal do YouTube, meu canal, e que por um tempo nós ficamos desativados em relação à meditação da Palavra de Deus, em relação à meditação do Evangelho ou da primeira leitura. É com grande alegria que hoje nós vamos voltar a ter as meditações diárias da Palavra de Deus. E eu espero que você goste muito, espero que você me acompanhe nessas meditações, que você compartilhe as publicações, que você curta, clica lá no sininho, para quando tiver novas publicações, você receba imediatamente, mesmo que depois você demore um pouquinho para assistir, mas você vai também ajudando o canal a criar corpo. Pois bem, então, iniciando essa meditação, essa reflexão, nós estamos na semana das parábolas sobre o reino de Deus. No final de semana passada, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus com a sua presença. No domingo nós vimos isso na missa e vimos que é Ele a presença do reino de Deus entre nós, que é Ele mesmo que virá reinar como prometido ao profeta Isaías na primeira leitura que nós ouvimos domingo passado. E durante toda essa semana, o desenvolvimento dessa chegada do reino de Deus através das parábolas do reino. E hoje, então, o Evangelho de Marcos nos anuncia a parábola da semente que germina por si mesmo e o grão de mostarda, comparando o reino de Deus a essas sementes. Então é tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 até o versículo 34. E dizia: assim é o reino de Deus, como se um homem tivesse lançado a semente na terra. Dormisse e acordasse noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, sem que ele soubesse como. A terra dá fruto por si mesma, primeiro o caule, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. E quando o fruto está no ponto, logo se passa a foice, porque a colheita chegou. E Jesus dizia: com que podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos explicá-lo? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Depois de semeado, porém, ele cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Dá grandes ramos a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sombra dela. E Jesus lhes anunciava a palavra com muitas parábolas como estas, conforme podiam entender. Não lhes falava nada a não ser com parábolas, mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, uma explicação muito simples daquilo que é a parábola de hoje. Antes de mais nada, eu já falei um pouquinho no começo desse vídeo, estamos na semana das parábolas. Jesus, no domingo passado, anuncia a chegada do reino de Deus, diz que o reino está próximo. Isso significa
como eu dizia nas missas, nas minhas homilias, não significa que a proximidade é o tempo, mas a proximidade é o aqui e agora. O reino se faz próximo daqueles e daquelas que acolhem com carinho e com amor o próprio Jesus, a sua palavra. Por isso que ele diz, o reino dos céus está próximo. E Jesus então começa a anunciar a chegada deste reino. Olha, muitas vezes nós achamos que o reino de Deus, e por muitas vezes o reino de Deus foi confundido com a própria igreja. Na verdade, o reino de Deus é muito maior do que a igreja. A igreja, ela é portadora desse anúncio, dessa notícia. Na sua essência, a igreja deveria sim ser o mais próximo do reino de Deus. É claro que os nossos pecados não permitem isso. Porém, é ela que nos dá, por excelência, da chegada deste reino. É ela que nos dá, então, a liberdade de chegar a esse reino, de entrar nesse reino com maior propriedade. Então, dito isso, nós por vezes queremos que o reino de Deus aconteça já nesse momento, agora, que Deus desça rapidamente do céu e transforme todas as coisas para que logo esse reino chegue. Jesus vem dizer então, e é claro que nós sabemos que era um desejo também dos primeiros cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo, era um desejo de que esse reino chegasse logo. Na concepção daquele povo da época, eles queriam que o reino chegasse logo, para que eles ficassem libertos logo de cara, de uma vez por todas, da subjugação que os impérios faziam a eles. Primeiro o Império Egípcio, depois o Império Babilônico, depois o Império Assírio, depois o Império Persa, o Império Grego, e todos os outros impérios. E por último, com Jesus, o Império Romano. Então os judeus queriam de fato que o Messias, o escolhido, que era Deus reinando entre eles queriam que este Messias libertasse de uma vez por todas o povo de Israel, o reino de Israel, das garras do Império Romano. Era essa a concepção na época. E para nós, hoje, em contrapartida, nós queremos que o reino de Deus chegue logo, que venha de uma vez para nos libertar de toda angústia, de todo pecado, das amarras do demônio, do inimigo. E nós, por muitas vezes, até queremos mesmo que esse reino venha de uma vez por todas. Mas Jesus vem dizer que o reino de Deus acontece naturalmente. Acontece de uma forma, não como uma bomba atômica explodindo, mas compara a uma semente. O que significa isso? Significa dizer, queridos irmãos e irmãs, que o reino de Deus estará próximo de mim e de você, estará mais próximo de acontecer entre nós, quando nós nos abrimos e abrimos o nosso coração ao amor e à acolhida do próximo. Porque o amor é a ordem natural deste reino. É ele que transformará todas as estruturas físicas, psicológicas e espirituais. Portanto, o reino chega até mim quando eu acolho um pobre necessitado. O reino chega até mim quando uma pessoa que está em crise ou está angustiada chega para conversar. O reino chega até mim quando eu consigo tirar o meu irmão de uma situação de escravidão, seja escravidão física, seja escravidão das drogas, seja uma escravidão psicológica, seja uma escravidão até mesmo espiritual. Aí o reino de Deus está acontecendo. E quando o reino explode, ele transforma as estruturas, não apenas as estruturas exteriores, mas especialmente o interior do ser humano. Jesus então nos convida a voltar para nós mesmos, para o nosso interior, e perceber que o reino de Deus acontece quando eu acolho o amor, quando eu acolho a pessoa de Jesus, quando eu acolho Jesus no meu irmão, seja de qual forma, seja quem for. É interessante que eu vou contar uma experiência para vocês de ontem,
bem atual. Vejam bem, quando o reino de Deus acontece na nossa vida? Ontem, depois de muito tempo, não por apego pessoal, mas talvez por falta de parar e dizer, vou fazer isso hoje, eu sentei, depois de 2 anos, até vergonhoso dizer isso, porque eu deveria fazer isso a cada 3, 4 meses, como de fato eu fazia há uns 2, 3 anos atrás, eu fazia isso direto. Mas de repente o corre-corre da vida, as coisas foram acontecendo e eu deixei de fazer isso. Ontem eu resolvi pegar o meu guarda-roupa e a cômoda e fazer aquilo que nós chamamos de desapegar-se. Então eu abri tudo, tirei todas as coisas que são coisas até mesmo que eu amo, que eu gosto, roupas que eu ganhei de presente de paroquianos, de amigos queridos, roupas, calçados, e eu resolvi então, é hoje o dia do desapego, é hoje que a gente tem que dar uma aliviadinha também nessa parte material e espiritual, até mesmo porque se sobra para mim, querido irmão, querida irmã, falta para o outro, alguém está necessitado. E aí eu fiz o desapego, não foi o limpo, a gente não pode dizer isso, porque a gente não dá aquilo que sobra, mas aquilo que de fato, aquilo que a gente está apegado, é aí o sentido, não só o sobrar, mas aquilo que eu gosto. E aí então fizemos, eu e a minha funcionária, a Lu, nós fizemos um grande cato, por assim dizer, uma grande colheita. E olha, nem 24 horas depois já vieram aqui na minha casa para pegar tudo isso e oferecer àqueles que estão precisando mais do que eu. A Pastoral da Sobriedade aqui veio já buscar, graças a Deus. Significa que de fato o reino de Deus vai acontecer para aquele que receber aquela roupa, para aquele que receber aquele calçado. Então não é apenas o espiritual, mas é também o material. Então o reino de Deus vai se concretizando nas minhas atitudes, nos meus gestos de amor. Assim como Jesus multiplicou o pão, mas porque ele precisava mostrar que o reino de Deus acontece através das nossas mãos, através das nossas ações. Só assim o reino de Deus se fará presente. E é por isso que nós cantamos: venha o teu reino, Senhor. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.